Graça e paz, irmãos. Amém? Que bom, né, que voltamos ao nosso horário tradicional de culto. Podemos até cantar 2 hinos, coisa que a gente já não fazia há algum tempo. Graças a Deus, queridos. É muito bom as coisas irem normalizando pouco a pouco e quem sabe, em breve, nem pandemia temos mais. Amém, queridos? Pelo menos é isso que nós estamos fazendo todos os dias aqui na igreja, orando, pedindo a Deus que Ele coloque fim à pandemia, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos então à nossa tarefa de hoje, que é tão somente estudar a Bíblia Sagrada. Hoje o nosso texto é 2 Samuel, capítulo 18. Nesse nosso compromisso de estudar a Bíblia toda, capítulo por capítulo, em nome de Jesus, terminaremos até 2033. Quem quer estar vivo lá, hein? Eu quero. Está vivo, bem vivo ainda, para a gente concluir esse estudo maravilhoso da palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 18, vai trazer para nós a derrota e morte de Absalão. Vamos ver também dentro deste assunto, quando Davi é avisado da morte de seu filho Absalão e a reação que Davi tem. Diz assim: contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o comando de Itai, o giteu. Disse o rei ao povo: eu mesmo sairei convosco. O povo, porém, disse: não sairás. Se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco. Ainda que metade de nós morra, não se importarão. Mas tu vales por 10.000 de nós. Melhor te será que da cidade nos mande socorro. Respondeu-lhes o rei: o que bem parecer aos vossos olhos farei. Assim o rei se pôs ao lado da porta e todo o povo saiu em centenas e milhares. Deu ordem o rei a Joabe, a Abisai e a Itai: tratai brandamente por amor de mim o jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu o povo ao campo a encontrar-se com o rei, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi derrotado o povo de Israel diante dos servos de Davi, e naquele dia houve ali um grande morticínio de 20.000 homens. E estendeu-se a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Encontrou-se Absalão por acaso com os servos de Davi. Absalão ia montado no mulo e, entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se a cabeça de Absalão no carvalho. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Vendo isso, um homem disse a Joabe: acabo de ver Absalão pendurado em um carvalho. Então disse Joabe ao homem: o quê? Tu o viste? Por que não o derrubaste logo por terra? Então eu te teria dado 10 siclos de prata e um cinto. Respondeu, porém, aquele homem: ainda que eu pudesse passar nas minhas mãos 1000 siclos, ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 siclos de prata, não levantaria a minha mão contra o filho do rei. Bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Disse Joabe: não vou perder tempo assim contigo. E tomando 3 dardos, trespassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-se 10 jovens que levavam as armas de Joabe, feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, pois Joabe deteve o povo. Pegaram Absalão, lançaram numa grande cova no bosque e levantaram sobre ele um grande montão de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Absalão, quando ainda vivia, tinha levantado para si uma coluna que está no vale do rei, pois pensava: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até o dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Ora, disse Aimaas, filho de Zadok:
deixa-me correr e anunciar ao rei o que o Senhor o livrou do poder de seus inimigos. Disse Joabe: tu não serás hoje o portador das novas. Outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe a um etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. O etíope se inclinou diante de Joabe e saiu correndo. Insistiu Ahimaás, filho de Zadoque: seja o que for, deixa-me também correr atrás do etíope. Mas Joabe respondeu: por que correrias tu, meu filho? Não receberás nenhuma recompensa pelas notícias, seja o que for. Disse Ahimaás: correrei. Disse Joabe: corre. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou adiante do etíope. Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro e, levantando os olhos, viu um homem que corria só. Gritou a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, deve trazer boas notícias. E o mensageiro, aproximando-se cada vez mais, viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou ao porteiro e disse: olha, lá vem outro homem correndo só. Disse o rei: também esse traz boas notícias. Disse a sentinela: veja o correr do primeiro, parece o seu correr de Ahimaás, filho de Zadoque. Disse o rei: este é homem de bem e virá com boas notícias. Então gritou Ahimaás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Ahimaás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei e a mim teu servo, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te aqui ao lado. Ele se pôs ao lado e esperou. Nisso chegou o etíope e disse: ouve, senhor meu rei, a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Perguntou o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: seja como aquele jovem, os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam contra ti para te fazer mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Até aqui, queridos, vamos orar? Obrigado, Deus, te bendizemos pelo dia lindo, maravilhoso, pela tua graça, pela tua proteção e pelo privilégio de agora nos reunirmos para estudar a tua palavra. Contamos com a ajuda do teu Espírito Santo, o único que pode, ó Deus, nos abrir a mente e o coração e nos trazer as lições que precisamos para a nossa vida. Obrigado mais uma vez, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos que estão acompanhando o estudo conosco, se deram conta de que o rei Davi se mostrou ao longo da sua vida um excelente homem de guerra, se mostrou um excelente salmista, um excelente instrumentista. E a Bíblia chega a dizer, o próprio Deus chega a dizer: achei Davi homem segundo o meu coração, e que fará todo o meu desejo, o meu desígnio. Vimos isso tudo em Davi, mas uma coisa que muitos não tinham visto ainda é que Davi foi um péssimo pai. Davi se mostrou ao longo da sua vida um camarada que não soube cuidar bem dos seus filhos, não soube levar sua vida familiar dentro do padrão de Deus. E ao ponto de Davi pecar contra o Senhor. Obrigado, irmão Alisson. Ao ponto de Davi pecar contra o Senhor no que diz respeito a Batseba, e aquele pecado foi o cume, foi o que se faltava na vida de Davi, para que Davi pudesse ouvir de Deus, através do profeta Natã, que tudo aquilo que Davi havia feito de mal, matando, por exemplo, o esposo de Batseba, colocando ele à frente da batalha, porque ele matou a espada não sairia mais da casa dele. E porque ele adulterou com aquela mulher, que não era a mulher dele, Deus falou que ele fez aquilo escondido, e agora Deus ia fazer com que aquilo fosse feito com ele à luz do dia.
E tudo se cumprindo na vida de Davi por causa do seu pecado, né? Vimos também que Davi teve 6 mulheres em Hebrom e mais um punhado de mulher em Jerusalém. Então ele tinha uma questão séria relacionada à vida sexual, né? Então isso ficou muito claro quando ele viu a Betseba. Ela era formosa, bonita, desejou, e aí ele adulterou com ela, onde veio, né, da parte de Deus a maldição, como consequência do pecado que ele havia cometido. No geral, quando nós olhamos para a vida de um homem como Davi, que a Bíblia, o próprio Deus chega a dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus, e ele comete um erro, esse erro desencadeia na vida dele uma sequência de coisas ruins, que eu diria que Israel sofre até hoje com a espada dentro da sua casa, por causa do pecado de Davi, né? Porque Deus falou que não ia sair a espada. Você vê que vez por outra Israel está sossegadinho, começa um movimento. Agora mesmo vocês estão vendo um movimento com relação à Síria, está aí saindo em alguns jornais aí já, não vai parar, não vai cessar. Deus disse que isso aconteceria dentro da casa de Davi, e de fato acontece. Então, queridos, o que a gente vê no geral? Que não importa se você é um excelente salmista, não importa se você é um homem de guerra, uma pessoa excelente, que luta as guerras de Deus Todo-Poderoso, e não importa se você seja uma pessoa que Deus chegue a dizer, achei fulano, segundo o meu coração. Se você cometer um pecado, aquele pecado vai gerar consequência na sua vida. É o que aconteceu com Davi, é o grande exemplo que temos para nós. E o que nós encontramos agora, então, irmãos, é o confronto final entre pai e filho, entre Absalão, né, e Davi, seu pai. Nós já vimos no decorrer do estudo que esse momento era praticamente inevitável, desde o ponto em que Davi não cuidou da sua casa, da sua multidão de filhos, e permitiu, né, que o pecado entrasse no seu coração e fosse, de certa forma, plantada uma semente que fez com que o próprio irmão estuprasse a meia-irmã, né? E aí levantasse Absalão, matasse o rapaz, o meio-irmão, né, que estuprou a irmã dele, no caso, que foi Amon, né, quem cometeu essa atrocidade. Aí ele vai, Absalão mata o Amon, o Absalão foge, e Absalão, Davi chega a dizer que não quer ver mais Absalão. Quando Absalão volta, ele diz para Absalão, olha, não quero nem ver sua cara. Ao invés de Davi reconciliar-se com seu filho, ele vai criando uma bolha de problemas relacionados dentro da própria casa. E aí a gente vê o grande e horrível final desses relacionamentos mal cuidados, maltratados dentro de casa, Davi com seus filhos. Aí cria uma situação agora em que a guerra, o confronto final aqui é entre pai e filho. É uma guerra entre Absalão contra Davi, porque Absalão quer usurpar o trono de Davi. Por isso, para quem não está acostumado com a leitura do texto, pode achar estranho que Davi vai lutar, e a Bíblia vai dizer que ali foi derrotado o povo de Israel diante dos servos de Davi. Parece estranho, mas Davi não é de Israel? É, só que aqui o reino estava rachado, e Absalão estava lutando contra Davi, e o Israel, praticamente quase todo, estava com Davi, com Absalão. Por isso essa derrota grande do povo de Israel. Seguindo então, queridos, o que nós vamos encontrar? Para enfrentar Absalão, neste texto que acabamos de ver, Davi divide o seu exército, o seu grupo, em 3, e coloca sobre 1/3 para cada um, né, desses homens, cujos nomes estão registrados no versículo 2, ele coloca como capitães Joabe, Abissai e Itaí. Coloca esses 3 homens para cada um tomar conta de 1/3 dos homens que com ele estava. E Davi, o próprio Davi, quer ir à batalha. Ele diz, colocou a autoridade na mão desses 3 homens, e ele mesmo quer ir à batalha. Só que ele é impedido de ir, ele é orientado a não ir, porque fica claro que o que Absalão queria era a morte de Davi, e não a destruição do povo de Israel que estava com Davi. Então, se Davi fosse à batalha, eles iam focar em Davi, matamos Davi, temos o povo conosco. Então, sabiamente, os seus conselheiros dizem, não, o senhor não vai. Quando Davi, no versículo 2, diz assim, eu mesmo sairei convosco, eles se opõem e dizem para ele não ir, e ele não vai. Chega a dizer que ele é mais valioso do que 10.000
o verso 3, mas na verdade existe aqui uma diferença muito, muito grande entre este texto que nós temos e o texto original. Na verdade, não é exatamente tu vales por 10.000 de nós. O texto lá deixa entender que eles têm 10.000, mais ou menos 10.000 homens, e Davi não precisava ir, porque nós temos 10.000 homens, nós podemos lutar e vencer. Mas na verdade colocar isso aqui, mas tu vales por 10.000 de nós. Aí a coisa fica confusa, fica dando duas formas de entender, mas a verdade é que Davi não vai nessa batalha. Davi também orienta os seus 3 capitães, dizendo: por favor, indo à guerra, não façam mal para o meu filho Absalão. Verso 5, deu ordem o rei a Joabe, a Abisai e a Itai: tratai brandamente, por amor de mim, o jovem Absalão. Davi orientou: vai à guerra então, leva o meu exército e vai. Mas por favor, não tratem mal Absalão, não matem Absalão, apenas prenda, apenas freie Absalão, né? Mas não faça mal ao jovem. Esta era a ordem. Mas o que nós lemos no texto, irmãos, é que, na verdade, eles desobedeceram a ordem de não matar o rapaz. Não matar, a ordem era não matar, mas ele acaba sendo morto, na verdade. Por quê? A batalha, irmãos, ela tomou uma dimensão, o texto mostra para nós, que durante essa batalha, mais de 20.000 homens de Israel morreram. O versículo 7 diz assim: ali foi derrotado o povo de Israel diante do servo de Davi. E naquele dia houve ali um grande morticínio de 20.000 homens. Presta atenção, 20.000 homens de Israel, ou seja, 20.000 homens dos que estavam com Absalão, morreram ali por causa da luta sangrenta. A minha tradução diz que ali houve um grande marticínio. Então foi muita morte, a espada, a lança, não importa como, a paulada, né? Porque a guerra naquela época era homem a homem. O verso 20 diz que morreu 20.000 homens de Israel. E o verso 8 diz assim: estendeu-se a batalha por toda aquela região, e o bosque, naquele dia, consumiu mais gente do que a espada. Então, se morreram 20.000 de espada, seja lá do que foi, o versículo 7 diz, e o bosque matou muito mais, calcula-se ali, então, no mínimo, mais 20.000 que morreram, no mínimo, porque matou mais, o bosque matou mais. O que quer dizer o bosque matou mais? O local onde eles estavam era um bosque, uma região de mata, fechada, perigosa, de tal maneira que na luta homem a homem, esses homens morreram. A Bíblia não especifica exatamente como, mas os versículos seguintes, o versículo 9 daí, vai mostrar para nós uma das formas que aquele bosque mata ou matou muitos homens. É o caso aqui que vem logo em seguida, versículo 9, quando Absalão vai passando na sua montaria, no seu animal, e ele fica agarrado o pescoço num galho. Então, quer dizer, era uma mata terrível. Eu não sei quantos aqui já andaram em mata, né? Vamos falar mata, não mato, eu já andei. É terrível. Se a mata é uma mata que não é aberta, eu pude ver isso em Rondônia na década de 80, talvez tenha alguns aqui nem eram nascidos na época, mata virgem, onde ninguém entrou, terrível, é mata, é árvore gigantesca. Nesse caso de Israel não havia árvores gigantes, isso diz a história, mas havia ali árvores fechadas com muitos galhos. Foi o que aconteceu com Absalão. Na hora que ele foi passando o seu cavalo, a Bíblia diz no versículo 9: encontrou-se Absalão por acaso com o servo de Davi. Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se a cabeça de Absalão no carvalho, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou. Ou seja, ele engarranchou a cabeça, o pescoço, né, num galho, ficou preso, e o animal que ele estava montado seguiu. Ele ficou pendurado. Por isso que o texto vai dizer que ele ficou entre o céu e a terra. Enfim, ficou suspenso, porém preso pela cabeça. De tal maneira que ele, sendo um homem de guerra, irmãos, não conseguiu apoiar-se em nada para tirar sua cabeça daquele galho. Então ele acaba morrendo, né? Então a gente vê aí que essa mata fechada, que a Bíblia diz que matou mais gente do que a espada nessa guerra, acabou então vitimando Absalão. Absalão não vai morrer porque estava preso naquele galho, o texto mostrou para nós,
Na verdade, ele vai morrer porque Joabe, quando sabe disso, recebe a notícia, questiona, por que então que você viu ele daquela forma e não matou? E Joabe vai lá e faz o serviço, que é matar Absalão, né? E isso lá na frente nós vamos ver que não é exatamente isso que o rei Davi tinha pedido. Apesar que Davi não foi um bom pai, não convivia bem com seus filhos e tinha aí um problema sério com Absalão, ele pediu que esse menino não fosse morto. Nesse caso ele acaba sendo, né? Então acaba que é uma questão para a gente pensar. Depois de tanta coisa errada que Absalão fez ao longo da sua vida, a gente viu isso no texto, né, as muitas coisas que ele fez. O próprio pai pede, não mata meu filho, num confronto entre os dois, entre Israel e entre Davi. Só que agora o camarada vai correndo na sua montaria, ele fica com o pescoço preso numa árvore. O que você pensaria sobre isso? Ninguém ali ia matá-lo, a ordem era não matar, mas ele ficou preso. A gente pensa aí que os desígnios de Deus, eles são, às vezes, inexplicáveis, a gente não pode ter uma explicação. Mas, de qualquer forma, ali seria o fim de Absalão. Se ninguém viesse ali não para livrá-lo, porque poderiam ir livrar, mas não foram para livrar, mas mataram. Mas se ninguém fosse lá também, ele morreria preso pelo pescoço, pela a cabeça presa. Então a gente vê que o juízo de Deus, irmãos, ele como eu disse no estudo anterior, o juízo de Deus é inevitável sobre aqueles que insistem em viver uma vida de pecado. Ou seja, ele chega um dia, o juízo de Deus chega um dia, o juízo de Deus é inevitável sobre aqueles que insistem em viver uma vida na prática do pecado. Deus é longânimo, ele vai estendendo, o nosso tempo e dando oportunidade, mas chega num ponto que ele faz justiça. Aqui é um exemplo, o camarada, do nada, ninguém atingiu ele com espada na guerra, apesar que tinha morrido lá mais de 20 mil homens, ele não tinha sido atingido. No entanto, ele vai ficar preso num galho de árvore. Aí um camarada vê, ignora, mas dá a notícia para Joabe. Joabe vai lá, ao invés de salvar o rapaz, acaba de matar. Mas pensa bem, se Joabe não fizesse o serviço de matar, ele morreria ali porque estava enforcado, Então a gente tem que pensar, de maneira que a batalha, irmãos, então, teve muita morte de Israel naquele dia, 20 mil morreram na batalha, e muito mais do que isso, o bosque matou, entre eles Absalão ficou preso, Quando então Joabe é avisado de que Absalão estava ali, preso, ele imediatamente dá um jeito e acaba matando o jovem Absalão. E de tal maneira ele faz isso, que Joabe teve a oportunidade, irmãos, de pensar na sua atitude. Porque o jovem que deu a notícia que Absalão estava preso pela cabeça, e Joabe falou, você teria que matá-lo? Na verdade, Joabe chega a oferecer para ele, versículo 11, 10 ciclos de prata, para que ele tivesse matado, ou que matasse o jovem Absalão. Esse rapaz dá um exemplo de lealdade no versículo 12, quando ele diz assim, ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 ciclos de prata, veja bem que lá em cima Joabe disse 10 ciclos de prata, ele vai e fala, ainda que eu pudesse pesar 1000 ciclos de prata, eu não levantaria a minha mão contra o filho do rei. Bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo, guardai-vos cada um de tocar no jovem Absalão. Veja que Joabe teve a oportunidade de repensar a sua atitude, porque foi lembrado por um subordinado dele, porque Joabe era capitão, foi lembrado de um subordinado, olha, o rei pediu que a gente não tocasse, por isso eu não toquei. Então, queridos, a gente vê que mesmo a gente, quando está caminhando para o mal, caminhando para o pecado, em qualquer esfera da vida, Deus sempre vai nos enviar alguém que eu diria que qualquer pessoa que Deus manda para nos avisar, eu diria que é um anjo de Deus, E como eu brinco, uma anja, apesar que não existe anja, É um anjo ou uma anja. Deus envia, irmãos, as pessoas. E você sabe muito bem, para a gente não pecar, Deus até chegou a enviar uma mula para falar com Balaão, o profeta, quando ele ia pecar. Isso tudo são lições para a nossa vida. O camarada, mesmo ele indo cometer uma coisa que não devia, o subordinado dele lembra ele, rapaz, eu não aceitaria nem 1000 pratas, nem 1000 ciclos de prata, porque o rei pediu para não fazer isso, e você mesmo sabe.
E o rapaz ainda é atrevido, ainda diz assim: se eu tivesse, verso 13, agora eu vou trazer para a nossa linguagem mais clara, o verso 13 ele diz assim: olha, se eu tivesse traído o rei e matado Absalão, até você aqui se levantaria contra mim. É isso que ele diz no versículo 3, olha, 13. Ele diz assim: olha, se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia do rei, e tu mesmo te oporias. Ou seja, se eu tivesse matado o menino lá, isso não ia ficar escondido, o rei ia saber, e você ia se opor, você mesmo ia dizer que eu não devia ter feito. Então, irmãos, o camarada é usado por Deus para poder chacoalhar o Joabe, e o Joabe não fazer aquilo que havia intentado no coração. Estudando na Bíblia original, e estudando os estudos com rabinos, como eu disse para vocês, que estou estudando com eles para poder trazer a palavra para nós, no Velho Testamento, o que eles entendem? Que aqui não parece claramente que Joabe agiu com ódio e rancor, querendo acabar com a vida de Absalão. Não parece, e de fato o texto não dá um sinal sobre isso, mas a verdade é que ele comete vários erros. Um deles é não obedecendo o rei e matando o menino que ele não deveria matar. Um detalhe importante, que o texto vai dizer logo na frente, é que eles enterram o corpo de Absalão numa cova no bosque e colocam lá uma montoeira de pedra por cima, verso 17. Pegaram Absalão, lançaram-no numa grande cova no bosque e levantaram sobre ele um grande montão de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para sua tenda. O fato de não ter pegado o corpo de Absalão e levado o corpo de Absalão para o pai dele, o rei Davi, aí deixa para nós um entendimento muito estranho, porque o procedimento correto numa guerra, e o livro das guerras de Israel mostram isso em outros textos, no caso, por exemplo, em que nós vimos, em que Saul, né, foi morto junto com seu filho, a Bíblia mostra para nós lá que o corpo deles, apesar que foi pendurado no muro e tal, causando aquela atrocidade toda, eles foram lá corajosamente, pegaram os corpos e deram um enterro digno. Então, não é uma atitude comum numa guerra em Israel, uma pessoa, o filho do rei, morrer e eles enterrarem por lá numa cova e montar a pedra. Então havia um fundo ali de um comportamento fora do padrão. O padrão seria o quê? Pega o corpo do menino, leva para o rei, aqui Davi é o corpo do seu filho. Mas não fizeram isso. Então lá no fundo deixa um entendimento para nós que havia algo, não quero dizer ali de maldade ou de propósito de Deus, porque a Bíblia registra o seguinte, verso 17: pegaram Absalão, lançaram numa grande cova no bosque, levantaram sobre ele um grande montão de pedras, e o Israel todo fugiu, né, cada um para sua tenda. E o 18 traz uma relação com pedra, ao dizer: Absalão, quando ainda vivia, tinha levantado para si uma coluna que está no vale do rei, pois ele pensava: eu não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome, e deu o seu próprio nome àquela coluna, pelo que até o dia de hoje se chama Pilar de Absalão. Fala que ele foi enterrado numa cova e jogado muitas pedras por cima, e logo o versículo seguinte vai dizer que ele levantou uma coluna de pedra bonita e colocou o nome dele. E até ao dia de hoje, lá estava aquela coluna. O que quer dizer até o dia de hoje? Toda vez que você lê na Bíblia lá que tal coisa está até o dia de hoje, quer dizer que até o dia em que a pessoa fez o registro escrito deste texto, a coluna estava lá. Amém, queridos? Porque às vezes a gente pensa assim, mas até hoje, por que eles não encontram? Até o dia que foi escrito. Sabemos que a Bíblia, ela não foi escrita desde o princípio. Tudo isso que nós sabemos da Torá, que seja o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, sabemos que até a lei e os profetas, tudo era oral, tudo era falado, até um momento em que eles começaram a registrar. Vez por outra, eles encontram registros escritos e eles vão olhar a datação daquele registro e descobrem que são registros antiguíssimos, 1200 anos, 1600 anos antes de Cristo, e isso tudo vai juntando e confirmando para nós a veracidade da Bíblia Sagrada, o que faz dela um livro cada vez mais confiável. Amém, queridos? Então, quando você encontrar lá, até o dia de hoje a coluna está lá,
quer dizer, até o dia em que a pessoa fez o registro escrito e deixou para nós que lá estava, tá? Seguindo, irmãos, porque a nossa intenção é estudar apenas um capítulo por quinta-feira, para a gente não embolar, apesar que esse assunto chama, né, o capítulo 19 para a gente continuar, que vai falar do lamento de Davi e a censura que Davi faz a Joabe. Fosse para nós falarmos isso, seriam mais 43 capítulos para nós lermos, e aí a gente arrumar aquela correria que não vale a pena, porque queremos estudar a Bíblia com mais tranquilidade, tá? Então, o que vai acontecer? Né? Quando Davi é avisado da morte de seu filho, Absalão, Davi vai chorar amargamente. Davi vai chorar a morte do seu filho. O aviso da morte de Davi, nós vimos no versículo 19 para frente, que foi um aviso estranho. Ahimaás queria dar notícia, aí, né, aparece um outro que quer ir, e Davi, e fica aquela coisa, vai, não vai, vai os dois, como se estivessem dando uma notícia muito boa, né, uma coisa excelente. E nós vamos ver lá na frente que o rei não se agradou de ouvir que seu filho tinha morrido. E, no entanto, Davi, por ser um estrategista, quando vê que estava chegando na cidade murada um homem que o sentinela, quando vê, Davi pergunta quem é que vem, como vem, ele fala que vem um homem só correndo, ele logo fala, então traz notícia boa, um homem só correndo traz notícia boa. Por que será que ele diz que um homem só correndo trazia notícia boa? Estava em guerra, né? Para e pensa, ele estava em guerra. Por que você acha que Davi falou, não, se está vindo um só correndo, traz notícia boa? É fácil, né, a gente saber. Você está numa guerra, homem a homem, espada, lança, paulada. Se tivesse algo ruim acontecendo, será que tinha só um homem correndo? Ia estar um tumulto, né? Ia ser uma correria, ia ser um tumulto. Não, um homem só tranquilo. Aí de repente aparece mais um outro. Davi ainda vai, opa, fulano é homem de bem, então ele está trazendo boa notícia. Mas na verdade não era boa notícia. Tanto que o primeiro ignorou ou ocultou que se tratava da morte de Davi, deixou para o segundo falar. Quando o segundo fala, o rei, então, irmãos, o que ele vai fazer? Ele vai chorar a morte do seu filho amargamente, e ele vai chegar a expressar desejo de morrer no lugar do seu filho. Vai terminar dizendo assim, verso 33, então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Olha o que ele diz, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Assim encerra um lamento profundo, um choro amargo, porque o filho dele tinha morrido. Amém, queridos? Até aqui, e depois nós vamos partir para a conclusão. Vamos lá. O que vocês imaginam, vocês acham desse texto que acabamos de ler, desse assunto, que vai concluir com Davi chorando, né, amargamente a morte do seu filho? Tem alguém que quer dizer alguma coisa? Tranquilo? Vamos para a conclusão? Porque na conclusão eu coloquei algo, irmãos, que a gente deve pensar. Nós podemos concluir que Absalão morre por causa da sua própria maldade. Absalão criou, com relação ao seu pai, uma revolta, uma rebelião, e ele insistiu nessa rebelião. Vimos que Davi foi omisso. Davi não foi para o seu filho os limites que um pai deve ser. Presta atenção, os limites que um pai deve ser. Pai, mãe ou autoridade sobre nós, irmãos, são limitadores. Se todo filho, se todo jovem, adolescente entender que os nossos pais são limitadores nossos, eles vão viver tranquilo, debaixo da autoridade do seu pai. O que acontece é que quando um filho não sabe que tem limitadores ao seu redor, crescem os meninos que a gente vê hoje, os jovens que a gente vê hoje, os adolescentes que a gente vê hoje, sem limite, são inconsequentes. Deus colocou a autoridade sobre nós para que elas nos limitem. Vamos dar um exemplo do tempo que nós vivemos. Vivemos um tempo de pandemia. Já viram que confusão? Vamos falar só relacionado à igreja. Já viu que é uma confusão? Abre igreja, fecha a igreja. Pode abrir,
pode fechar. Hoje mesmo tem uma novela correndo lá no STF desde ontem, que eu não quis nem ver a novela, eu quero ver só o final dela, né? Só o final dela. Mas pelo que eu vi, não deve ter final ainda, né? Se eu não estiver enganado, quem viu, não sei como está lá. Vocês já viram? Abre igreja, fecha igreja. Abre comércio, fecha comércio. E aí, vamos fazer o quê? As autoridades são nossos limitadores. A gente vai rebelar contra a autoridade? Né? A gente vai rebelar contra a autoridade? Não, nós vamos obedecer às autoridades. Né? Até outro dia não podia andar depois das 20 horas. Passamos os nossos cultos para terminar às 19h30. Né? Até outro dia podíamos colocar tantas pessoas aqui dentro. Colocamos. Agora 30% já aumenta um pouco. Aumentamos. Por que eu estou te chamando a atenção? Porque pai, mãe ou as autoridades, elas são limitadoras. E a gente tem que aceitar esses limites que eles põem. O que acontece se a gente não aceitar os limites que pai, mãe e autoridades colocam sobre nós? O que acontece? Pode falar, eu já estudo. Hein? Se a gente não obedecer aos limites que eles colocam sobre nós, dá problema, não dá problema? Então a gente vê que Davi não foi esse homem que limitava o seu filho Absalão, ou nenhum dos filhos na verdade, mas nesse caso Absalão, que as consequências foram piores, né? Absalão foi pior. Então ele paga, tendo que o exército dele matar o próprio filho. Eu quero que cada um imagine aí seu relacionamento dentro de casa. Você imaginou chegar num ponto de um pai, ele tem duas opções: ele é vitorioso, mas para isso tem que matar o próprio filho, ou ele é derrotado? É isso que a gente traz, irmão, para lição, para a nossa vida. Absalão morreu, ele morre por causa da sua própria maldade, ele buscou isso, né? E Davi buscou ainda mais, porque foi o pecado de Davi que Deus mandou o profeta Natan dizer: olha, você matou a espada não vai sair da sua casa. Ó, você pegou a mulher do outro lá, de Urias, né? Agora você vai ver. Você pegou ela escondido, ninguém viu, só Deus, né? Você pegou e ninguém viu. Agora, à luz do dia, eles vão pegar suas mulheres em Israel e todo mundo vai ver. E vocês viram que isso aconteceu. Começou com Amon, né, estuprando a própria irmã. E Deus não disse: eu vou suscitar o mal contra ti dentro da sua própria casa. E Deus está cumprindo, não foi de fora, né? Amon, o filho de Davi, estuprou a menina que é a irmã dele. E aí, esse menino agora, Absalão, quando vai usurpar o rei, ele vai e coloca uma tenda no terraço, e ele tem relação sexual com as concubinas do pai dele, com as mulheres do pai dele. Ou seja, dentro de casa, irmão, Deus fez um estrago, porque Deus falou que ia fazer. Então, irmãos, olha, Absalão morre por causa da sua própria maldade, né? Ele morre por causa da sua própria maldade, ele criou isso no seu coração. E agora, para a gente pensar mais profundamente, irmãos, na liberdade que temos, por que Deus não colocou um freio em Absalão? Por que Deus não colocou um freio em Davi? Sabe por quê? Porque Deus não coloca freio na gente. Ele deixa a gente livre, irmãos, para escolher. E isso às vezes nos faz pensar que somos Deus ou maior do que Deus, não é? Um dia alguém me perguntou aqui nessa igreja, numa escola preparatória para novos membros, fez uma pergunta difícil. A pessoa perguntou isso há 20 anos atrás, mais ou menos: pastor, por que Deus não faz como no Velho Testamento ele fazia quando as pessoas pecam? Que pergunta difícil, não é? Sabe por que eu achei difícil a pergunta? Porque esse é o grande problema dessa geração. Essa geração acha que é melhor do que Deus, porque Deus não faz conosco hoje o que ele fazia com os homens e as mulheres que pecavam no Velho Testamento. Aí a gente cria a falsa ideia de que a gente é melhor do que Deus está sob o nosso controle. Eu faço tudo de errado e ele não faz nada. E lá na Bíblia diz que ele fazia. Querido, é isso. Deus te deu a liberdade de escolher o bem e o mal, o bem para viver e o mal para morrer. Ele não põe, irmãos, freio em nós, ele deixa a gente ir. O único momento que eu vi Deus, eu já disse para vocês, interferindo radicalmente na vida de alguém que estava caminhando para o pecado, é quando Balaão se levantou para amaldiçoar Israel. E eu sei por que ele pôs um freio. Ele não pôs um freio porque ele ali estava com peninha do profeta Balaão que ia amaldiçoar Israel. Ele pôs um freio
Porque ele não queria que Israel fosse amaldiçoado, e aquela mula daquele profeta, melhor dizendo, aquele profeta mula, é o que eu quero dizer, porque ele estava em cima de uma mula, um mulo, não importa. Então aquele profeta era tão mula, que ele sabia que não podia amaldiçoar, ele ia amaldiçoando. Deus ali então se viu numa situação em que eu tenho que pôr um freio nesse profeta, que esse profeta vai fazer o que eu não queria, e pôs um freio que foi a mula. Mas Deus não anda, irmãos, colocando impedimento para que a gente saia por aí amaldiçoando e cometendo atrocidades. Ele deixa, vai. Deus dá a corda, né? Deixa aí. Depois ele puxa a corda, depois ele põe um freio no tempo exato de Deus. Então, querido, olha, a minha conclusão, você pode ter a sua, né, desse texto. Absalão morre por causa da sua própria maldade. E Davi, seu pai, chora a morte de seu filho, sentimento que não expressou em vida. Ele está chorando aqui agora. Olha como é que o texto termina dizendo: então o rei, profundamente comovido, subiu para a sala que estava em cima da porta e chorou. E andando ele dizia, olha o desespero dele, a gente lendo é melhor do que outro lendo para nós, mas ele dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera morrer por ti, Absalão, meu filho. Ou agora que ele está falando isso, depois que o menino morreu, ele não expressou. Pode ler tua Bíblia aí, quantas vezes você quiser, você vai ver, ele não expressou sentimento por Absalão. Muito pelo contrário, quando Absalão voltou, né, ficou fugido porque tinha matado seu irmão. Quando voltou, Davi falou: pode deixar ele entrar, mas eu não quero ver a cara dele. Então ele foi um pai duro, um pai durão, um pai rígido, que não educou e fugiu da reconciliação com seu filho. Por isso que eu pergunto, será que esse choro é de remorso? E eu queria que vocês falassem, vocês que estão estudando a Bíblia conosco. Esse choro agora, o camarada não estava nem aí para o menino. Eu disse para vocês, por ser psicólogo eu consigo ver isso melhor ainda. Acho que um engenheiro, um médico, um pedreiro, né, quando lê um texto da Bíblia, ele consegue entender bem sua área. Eu já disse para vocês que todas aquelas atitudes de Absalão eram pedido de socorro. Absalão, na verdade, estava correndo para o pai dele pedindo socorro, mas o pai dele não aparecia, né? Quando ele vai e mata o Amon, porque estuprou a irmã dele, está pedindo socorro, era a hora do pai chegar, regular. Ele, muito pelo contrário, o menino foge, praticamente expulso. Quando volta, o menino quer usurpar o trono e ele não faz nada, não faz absolutamente nada. Então eu deixo aquilo para nós, essa pergunta. Será que esse choro de Davi era de remorso? Pode ser arrependimento, tipo, o que eu fiz? O que eu arranjei para a minha vida? Hein? O que eu deixei acontecer, né? Aí eu não vou voltar aqui tudo e eu posso até errar. Você viu que tantas coisas que esse menino fazia, era a hora do pai presente. Por isso que é bom a gente estudar a Bíblia assim, como eu digo, na quinta-feira a gente não busca, não faz a Bíblia falar o que a gente quer. A gente pega o que ela fala e aí a gente destrincha aqui, nesse caso. Viu, queridos? Isso aí é papel de um pai. O filho está pedindo socorro, o filho está fazendo coisa errada lá, está na droga, está na mentira, está no engano, está pedindo socorro. O pai tem que aparecer, a mãe tem que aparecer. Dentro da família, é muito comum a gente jogar a batata quente na mão do outro, não é? O pai joga na mão da mãe, a mãe joga na mão do pai, e o filho, em psicologia a gente aprende isso muito bem, o filho ama quando em casa tem pais que jogam a batata para cima da mão do outro e ninguém assume. Sabe por quê? Porque quando o pai não assume, nem a mãe assume que o filho está pedindo socorro e a gente tem que ajudar, a criança, desde bebezinho, tá? Desde nenenzinho novinho, qual vocês têm, e até antes, sente-se livre, ela sabe que está livre. Já notou? Não sei se vocês conseguiram notar no filho de vocês, não sei se vocês notaram que o filho sabe quem é mais carrancudo, quem é mais rígido, quem é mais duro. Já notou isso aí? A criança sabe quem é que é mais rígido, é mais duro, e aí ela sabe: opa, eu posso brincar com a mamãe, mas com esse eu não posso. Ou posso brincar com o papai, com a mamãe eu não posso. A criança sabe, querido, isso desde que ela sai do ventre, ela já começa. Criança, quando sai do ventre, estou dando uma consultoriazinha para vocês rapidinho, criança, quando sai do ventre, ela começa a assumir o controle. Chora e sabe que se chorar, vai te vencer. Claro que no início você tem que saber ler o choro de fome, choro de dor, enfim, você vai ter que aprender a ler o choro da criança. Tem vários ensinamentos com relação a isso, dá para sentir a diferença, você vai ter que ler isso. Mas vai chegar um momento que ela vai aprender com isso, que chorando ela consegue o que ela quer. Chorando ela consegue colo, chorando ela consegue mamar, chorando ela consegue... Enfim, ela vai notar e ela vai começar a usar o choro, a estratégia é o choro.
E vou ser sincero, nada pior do que uma murrinha de um choro de criança no ouvido. Aí você já está cheio de ficar a noite toda acordado, aí você começa a fazer o que ele quer. Aí se é uma mamar, você dá. Se é dormir na barriga, dá. A minha netinha lá, a gente ensina a dormir no barrigão. Eu falo, vem dormir no barrigão do vovô. Ela vai e deita no barrigão, espoja. Já que ela está grande, já está pesada. Você está entendendo, querido? Então, a criança vai dominando, ela vai reinando, ela vai tomando conta. E ela sabe que ela tem os seus meses, que é o choro, que é isso e aquilo. É preciso que você entenda e coloca limites e freios e leia o choro e vê que o choro é para te dominar e não dê o domínio. Essa é a questão que eu queria dizer. Notou que o choro é para te dominar? Não dê o domínio. Sofra, mas aguenta firme. É rapidão. É igualzinho domar um animal. Eu costumo dizer que a gente doma nossas crianças. É domar. Se tiver o coração muito mole, você não vai domar nunca. E ele vai criar, ou vai pegar o controle e vai fazer o que quiser. É o que nós vimos em Absalão. Absalão foi mostrando do que ele era capaz. Davi não apareceu para assumir o controle. Chegou ao ponto que chegou. E agora ele vai chorar. Pode ser sim que esse choro dele é de arrependimento. O que eu fiz? Por que lá atrás eu não agi de tal maneira que hoje eu pudesse ter meu filho comigo? Só que você sabe muito bem, chorar, o leite derramado, não adianta. E isso aí, querido. Então, outra palavra a gente poderia dizer, além do remorso, ele arrependeu, ele deve ter se arrependido. Mas a palavra arrependimento ela é muito complexa. Ninguém arrepende de algo que não fez. A gente só arrepende de algo que fez, não é? Algo que não deu certo, algo que foi ruim e tal. É triste, mas a palavra, quando há em nós arrependimento, quer dizer que houve algo, aconteceu algo de concreto que hoje exige de mim esse sentimento de arrependimento. Ele é ruim, não é bom. Arrepender não é bom, porque você arrepende de algo que foi feito lá atrás e que não foi nada agradável. Amém, queridos? Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez por este lindo dia, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor. Colocamos o Deilton nas tuas mãos, não sabemos o motivo que ele pede oração, mas nós colocamos ele nas mãos do Senhor, pedimos pela Tereza em fase terminal naquele hospital. Senhor, não há nada impossível para ti, se é do teu propósito, meu Deus, que ela saia dali, nós pedimos este milagre, como já temos visto aqui nesta igreja, milagres grandiosos, contudo que seja feita a vontade do Senhor. Obrigado, Deus. Aplica a tua palavra ao nosso coração e nos ajuda a sermos edificados pela palavra do Senhor. Desde já, te agradeço, peço que o Senhor nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Obrigado, queridos, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.